Graças a Deus, vamos então dar continuidade ao estudo bíblico em 2 Timóteo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e vamos ler só o versículo 3 e o versículo 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ainda temos muito para que falar sobre este versículo, que é o versículo talvez mais fundamental sobre a vontade de Deus. Que, como já vos disse, se não és salvo, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que sejas salvo. Se tu és salvo, qual é a vontade de Deus? É que todos os homens se salvem. E agora, o que é que estamos a fazer para isso, não é? Quanto a isso? E até falei disso há 2 semanas e o nosso irmão Zé António orou nesse sentido agora, pelos nossos familiares, que digo eu, infelizmente, parece que nos acostumámos à ideia de que eles vão passar a eternidade longe de Deus. Parece que já nos conformamos com essa realidade. E é triste, porque Deus quer que todos os homens se salvem, não é? E nós podemos fazer algo quanto a isso. Temos o nosso papel, mas mesmo depois de sermos salvos, Deus quer o quê? Que venhamos ao conhecimento da verdade. E eu queria falar sobre isso, só que ainda há várias coisas que eu quero falar, antes de passar para o conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, temos visto isso, e é tal o desejo de Deus de que todos os homens se salvem que Ele tornou a salvação de fácil aceitação. Tanto que o apóstolo Paulo diz, esta é uma palavra fiel e digna da nossa aceitação. Hoje o Armando está cá para completar os meus versículos, graças a Deus. E outros também sabem, não é? Eu até falei no domingo sobre o quanto Deus facilitou, ao ponto de, falei no domingo também e falei na quinta-feira passada, desta passagem em que Deus faz uma proposta e diz, aceita esta. Os céus e a terra tomam as testemunhas contra ti, que têm proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus dá uma proposta, é quase como uma pergunta de escolha múltipla, em que Deus dá a resposta. Porque Deus quer mesmo, muito, que todos os homens se salvem. Só que todos são da fé, são benditos com o crédito de Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Se és da fé, és bendito. Se és pelas obras, estás debaixo da maldição, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 9 e 10. Portanto, é insensato, é da maior loucura que o ser humano pode cometer, é de rejeitar esta salvação. Como o apóstolo também diz aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E há alguns que, perante a oferta da salvação, rejeitam, menosprezam. E não sei se vamos ter tempo a falar sobre isso, mas provavelmente já houve situações, os ingleses até têm uma expressão para isso, que é buyer's remorse, remorsos do comprador, em que nós compramos uma coisa e passado pouco tempo, às vezes segundos, de termos tomado uma decisão ou uma compra, já estamos arrependidos. Pensando, se eu pudesse voltar atrás só 10 segundos, ou 1 minuto, ou um dia, mudava. Mas a salvação não. A salvação não tem aquelas letras pequeninas em que, olha, parece tudo muito bom, mas depois vai saber e tem ali uma série de problemas. Ou fiz uma compra há dias, estava a contar que aquilo era de um determinado tamanho, depois fui a ver, era minúsculo. Não era nada disto que eu queria. Se eu tivesse pegado, bastava ter pegado na coisa, no produto, e já não comprava. Mas em relação à salvação de Deus, não é isso. É muito melhor do que aquilo que nós esperamos. E nós falamos também, não vamos deter muito nisso agora, falamos até na parte final, de que esta passagem, na minha opinião, contradiz a ideia de que Deus tem uns para salvação, outros para perdição, e que a obra redentora foi feita em favor dos eleitos. Ele deu-se a redenção por todos. E, de facto, a escolha, temos estas passagens, que vimos na semana passada, e, caso contrário, a escolha das palavras parece não ter sido a mais feliz. Esta é a nossa visão.
Claro que há irmãos nossos que nós estimamos e cujos livros nós até lemos. Atenção, há irmãos que são calvinistas e cujo ministério nós até podemos beneficiar, não concordamos com eles. É apenas isso. Claro que isto tem muitas implicações, mas há irmãos que nós estimamos que suportam essa visão do calvinismo. E vamos então passar para o que eu quero falar hoje. O termo salvação é usado em vários contextos e com significados diferentes. Nem sempre salvação quer dizer a mesma coisa. Às vezes pode significar salvação de perigo, adversidade, inimigos, cativeiro, exílio, derrota, opressão, aflição, tribulação, doença, condenação, morte e por aí fora. Até, por exemplo, há uma passagem que pode causar uma certa estranheza, penso que até em Timóteo, que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Então, as estéreis, coitadas, as estéreis hoje que não têm filhos não se salvam. Claro que não pode significar a mesma coisa. E, portanto, é muito importante nós vermos o contexto de que tipo de salvação se está a falar. Mas isso não é só em relação à salvação, é em relação à Igreja. Ainda em novembro dei uma mensagem na Quinta de Conto sobre isso, sobre as diferentes igrejas na Bíblia. Outros falaram sobre diferentes batismos na Bíblia, outros sobre diferentes evangelhos na Bíblia, e outro irmão falou sobre diferentes ceias na Bíblia, porque não é sempre a mesma coisa, e salvação não é sempre a mesma coisa, evangelho não é sempre a mesma coisa. Portanto, é muito importante nós percebermos do que é que se está a falar. Mas quando nós falamos aqui da salvação, porque depois o contexto diz que o Senhor se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Okay? É esse tipo de salvação que está a falar. Aquela que levou o Senhor Jesus Cristo a vir a este mundo para nos salvar. E vamos ver então alguns aspectos importantes sobre a salvação. Deus quer que todos os homens se salvem, mas de quê? De quê? Há uma palavra muito cara que é na teologia chama-se soteriologia. Sotero é salvação. Soteriologia é a doutrina que trata da salvação. E a doutrina trata de quê? Do propósito, ou seja, que Deus quis, e da ação de Deus. Ou seja, o que Deus fez. E atenção, é muito importante, quando falamos da salvação, quando falamos do Evangelho, quem é o centro do Evangelho? Quem é? Quem é o centro? Podem dizer. Se eu faço uma pergunta, provavelmente a resposta é Deus ou Jesus. É Deus, exatamente. É Deus. Porque cuidado com o Evangelho que mete o homem no centro. Cuidado. E o homem, no seu orgulho, gosta muito de ser o centro. Uma visão antropocêntrica do mundo. Uma visão humanista. Mas é Deus. Então, o propósito, Deus quer, a ação, o que Deus fez em salvar, e agora sim entra o homem. Salvar o homem de quê? Do poder, dos defeitos e das consequências do pecado. E esta passagem, Deus quer que todos os homens salvem ao conhecimento da verdade. Quando falamos da salvação, é isto: o poder, os efeitos e as consequências do pecado. Vamos ver um pouco mais sobre isto quando falarmos daqueles três aspectos da salvação. Salvação passada, presente e futura. Já vamos falar sobre isso. Como é que Deus salva? Como? Porque Deus, ao longo dos tempos, salvou o homem sempre com base na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas salvava de maneiras diferentes. Nós hoje queremos, obedecendo à palavra de Deus, obedecendo ao Evangelho da graça de Deus. Não foi a mesma coisa que foi anunciada a Noé. Qual foi o Evangelho a Noé? Olha, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, crê nele e terás a salvação. Foi. Mostra a marca, e ele obedeceu. Mas é sempre a obediência da fé. Não, é sempre a obediência da fé naquilo que Deus diz, que é através disso que o homem é salvo. Mas a base é a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver aqui.
A fonte é Deus. Novamente, reforçar bem isto. O homem, como já disse, penso que há 2 semanas, a única coisa com que o homem contribui para a sua salvação é o quê? Ele está perdido, é o seu pecado. A única coisa que o homem tem é a sua condição de pecador. A fonte é Deus, o princípio pelo qual somos salvos é a graça, o meio é pela fé, é crendo, e a base é o sangue de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, o princípio que é a graça, o meio pelo qual nós somos salvos é pela fé, é crendo, e parte de quem? De Deus. E esta outra passagem, em Romanos 3, 24 e 25, fala-nos também do sangue de Cristo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Onde? No seu sangue, para mostrar a sua justiça, para a remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus. Estamos aqui, somos salvos pela graça, é Deus que oferece esta dádiva, é pela graça, por meio da fé, na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E não arredamos pé daqui. E claro que noutros tempos as pessoas evidenciavam a sua fé fazendo outras coisas. Mas é sempre, Deus diz e o homem responde com a obediência da fé. E é assim que o homem pode ser salvo. Não há outra forma. Como eu disse também na semana passada, pode tentar de outras maneiras. Pelas obras, não é? Mas alguém que chega à presença de Deus com as suas obras é como levar o quê? O que é que eu disse? Acho que disse na quinta e disse também no domingo. Como levar uma bandeja com trapos de imundícia. Podes tentar. Não traz muita sorte, mas é o que muita gente está a tentar. Uma vida inteira a pensar que são amigos de Deus, quando na verdade são inimigos de Deus. E depois terão a maior desilusão das suas vidas. Por isso é que é importante serem alertados. Porque há pessoas que são... Eu até comentei isto já há 3 semanas, de uma familiar da minha sogra, que é muito devota, é muito boa pessoa, entre aspas. Não é? Nós conhecemos algumas boas, entre aspas, pessoas, não no sentido pejorativo, mas pessoas que procuram fazer o bem aos outros e que são muito dedicadas, mas estão perdidas. E precisam de ouvir. Infelizmente, muitas vezes, não querem. Não querem porque sentem que vão ter... Vai mudar... Tudo aquilo que sempre quereram se vai desmoronar. E uma vida construída, em certos casos, uma vida construída em torno de uma religião é muito difícil de largar. Mas o que é que o apóstolo Paulo fez? Paulo era das pessoas mais privilegiadas e com mais investimento pessoal de tudo, de dinheiro e tudo, na religião. E o que é que ele fez? Largou tudo e arrebatou perda por Cristo e o considera como esterco. Infelizmente, são poucos os que estão nessa disposição de largar algo que lhes é muito caro. Então, quando é que Deus salva? Há salvação passada, que somos salvos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos salvos no presente do poder do pecado. Ou seja, já não há razão para nós continuarmos a viver no pecado. Claro que caímos, mas não há necessidade de o fazer. Cristo morreu também, não só para nos salvar, olha, já não vais para o inferno. Porque a salvação é muito mais do que não ir para o inferno. Se for só isso, já está, graças a Deus. Mas é muito mais do que isso. O viver este presente tempo com uma perspectiva totalmente diferente da vida. Mesmo perante as dificuldades, mesmo perante as perseguições, mesmo perante toda a adversidade que venha sobre nós, temos uma perspectiva diferente. E podermos
E sabermos que o pecado não deve ser uma inevitabilidade na nossa vida. E salvação no futuro, que é do poder do pecado, da presença do pecado. Está ali, não sei como é que diz isto, é da presença do pecado. Ou seja, já não vai haver mais pecado e na eternidade. Então nós temos, a este chamamos a justificação, a este chamamos o quê? No presente, a santificação, e depois temos a glorificação, quando nós tivermos um corpo glorioso semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um passado redimido, temos um presente, como eu estava a reforçar há bocadinho, um presente com sentido, ou seja, agora o nosso presente faz sentido ser vivido, já não andamos mais na vaidade dos nossos pensamentos. O apóstolo Paulo fala várias vezes do passado dos crentes, em que andavam nas paixões mundanas. Já não faz sentido andarmos nisso. Temos uma vida com propósito, verdadeiramente. E o futuro, que está garantido. Em Colossenses fala da esperança que nos está reservada nos céus, não é? Eu acho que é assim. Não, eu acho que há uma esperança não está. Tenho ideia. 1:5. Por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Está reservada. Eu lembro-me, quando estávamos a estudar isso esta passagem na Quinta de Conde, desta reservada, coincidiu com uma altura. Tem a sua piada, por assim dizer. Foi na altura em que um certo clube de futebol estava quase a ser campeão. Estava mesmo quase. E até já tinham posto na rotunda do Marquês reservado. A dizer que, olha, nós vamos ser campeões, mais cedo ou mais tarde, portanto já está reservado. E correu mal, não é? Correu mal. Mas isto não está mal. Esta esperança que nos está reservada não é está quase, vamos conseguir. Não, isto é garantido. Nada pode tirar. E não é como as garantias do mundo que pode falhar. Pode falhar ou dizem, nós achamos que aquilo está avariado, mas dizem, não, isto foi erro seu, ou coisa. Que as garantias tentam sempre, dentro dos possíveis, e os seguros a mesma coisa, tentam sempre esquivar-se às suas responsabilidades. Mas isto é garantido, nada nem ninguém pode tirar. O que é que diz o apóstolo Paulo? Estou certo de que, vamos ler o Romanos 8, aquela passagem, parte final, Romanos 8. 8:38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isto é um facto na eternidade, mas ele não diz na eternidade, mesmo agora. Pode haver alturas em que nós podemos não sentir o amor de Deus, quando as coisas não nos correm como gostaríamos, mas temos a certeza, temos a garantia de que nada nos poderá separar do amor de Deus. E o que é que eu ganho com isso? Porque, por vezes, quando nos apresentam um produto muito, muito bom, aparentemente é uma coisa extraordinária, nós pensamos sempre, há de haver qualquer coisa, isto parece ser um anzol, isto há de ter aqui mais qualquer coisa, não é? Mas aqui não há isso. Aqui há exatamente o contrário. Porque provavelmente muitos, não sei como é que estará a ser a vossa experiência, também não posso dizer exatamente o que é que, se isso foi um fator decisivo. Provavelmente sim, na minha infância. O medo do inferno pode levar muitos a aceitar o Evangelho. Mas isso também convém ter cuidado. Apresentar só, olha, tu vais para o inferno, mas nós temos aqui a solução. A salvação é muito mais do que isso. E não deve ser só com medo
que alguém vai a Deus. Senão é começar uma relação de uma forma um pouco disfuncional até. O nosso foco deve ser não na ira de Deus que vem sobre ti, mas sim no amor de Deus, o que Deus fez para ti, não é? Mas o que é que nós temos a ganhar? Isto é o tipo de situação em que, à medida que nós vamos conhecendo mais, vamos percebendo isto é muito melhor do que eu pensava. A salvação, eu já vos falei sobre isso há uns tempos e também não vou estar a dissecar cada pormenor, porque isto foi uma mensagem que teve de ser dada à pressa e hoje não vamos ter tempo para isso. Quanto mais conhecemos, mais percebemos o quão abençoados nós somos. Então o que é que nós ganhamos com a salvação? Eu fiz uma lista de 39 coisas. Na altura que eu vos apresentei aqui, foi para aí em 2022, talvez, ou 2023, não me recordo, tinha 30 e poucos. Entretanto, aumentei a lista, vou em 39, mas depois nunca mais atualizei. Mas certamente poderemos encontrar mais coisas. E há passagens para corroborar tudo isto que eu vou dizer. Nós estamos em Deus do Pai. Passagens, eu agora não sei todas as passagens de cor, mas estamos em Deus do Pai. Deus do Pai está em nós. Estamos em Cristo. Cristo está em nós. Estamos no Espírito e andamos no Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Todos os nossos pecados são perdoados. Somos redimidos. Somos justificados. Sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta é bem conhecida. Somos santificados. Somos livres do inferno. Somos reconciliados com Deus. Somos selados com o Espírito Santo. Tendo nele querido, fostes selados com o Espírito Santo a promessa. Temos a vida eterna. Temos paz. Também já disse esta. Temos paz com Deus. E a paz tem 3 aspectos. É paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a outra passagem que diz: e o Deus de paz será convosco. Somos libertados das mãos de Satanás, somos transportados para o reino de Cristo, para o reino do Filho do seu amor, somos batizados no corpo de Cristo, estamos livres da lei, já não estamos debaixo da lei, somos nova criação, todo aquilo que está em Cristo é nova criatura, exatamente. Temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo fala também sobre isso, que nós temos a mente de Cristo. E isto é importante para nós sabermos encarar as situações da vida com uma mentalidade que o homem natural não tem. O apóstolo Paulo, preso injustamente, chicoteado, amarrado no tronco com Silas. O que é que uma pessoa normal faria? Estava revoltado a pensar o que é que há de ser de nós, mas ele tinha a mente de Cristo. Conseguia ver as coisas como Cristo vê. Estamos livres do poder do pecado, ou seja, já não precisamos de estar a pecar. Como permaneceremos nós no pecado, diz o apóstolo Paulo? Porque o pecado deve ser um acidente na vida do crente. Eu já tenho dito isto algumas vezes e eu não sou daqueles que dizem que o crente não peca. Claro, pecamos, mas, e como disse, penso eu na semana passada ou 2 semanas, cada um pense se conhece alguém que peque mais do que ele. Alguém mais pecador do que ele. Mas o pecado é um acidente. Salomão, quando fez a dedicação do templo, disse: Senhor, quando alguém pecar, depois, não sei agora o resto, mas começa, a frase tem esta expressão: quando alguém pecar. João diz: se alguém pecar, temos um advogado. Paulo não diz nada: olha, se alguém pecar, fazemos isto, fazemos aquilo. Não. É algo que
não direi que não está previsto, mas não deveria acontecer. Temos cidadania celestial, a nossa cidade está nos céus, a nossa cidade está nos céus. Somos feitos aptos para o céu, temos acesso a Deus em oração, somos poupados à grande tribulação. Alguém dizia há dias que alguns irmãos nossos acham que vão passar pela grande tribulação. Eu não o creio, porque o Senhor nos livra da ira futura. Somos adotados na família de Deus e podem pensar, isto já chateia tanta coisa, mas isto é tudo para nós. Cansa. Sou demasiado. Isto é quase como, eu acho que nunca aconteceu com nenhuma criança, no Natal receber prendas a mais. Já estou farto, não quero mais prendas, já chega. Isto é quase isso. Quase não, é muito mais. É demasiado bom para ser verdade. É muito melhor do que merecemos e muito melhor do que alguma vez esperámos. Porque quando aceitamos a salvação, de certeza que não estávamos à espera que fosse tão bom, que fosse tão extraordinário, que dificilmente poderão encontrar um paralelo. Não, dificilmente encontram algo da vida que pensem assim, olha, isto é muito melhor do que aquilo que eu pensava. Dificilmente encontram algo. E comparado com a salvação de Deus, não. Somos luz no Senhor, né? O apóstolo Paulo diz aos Efésios, somos eleitos, somos feitos conforme a sua imagem, somos feitos agradáveis a si, somos filhos de Deus, somos feitos herdeiros, estamos sentados nos lugares celestiais, receberemos um corpo glorioso, temos o privilégio de servir a Deus, estamos perfeitos nele, o apóstolo Paulo diz, estáis perfeitos nele, seremos glorificados e, como se não chegasse, esta agora engloba tudo. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, é isto que nós temos. E é isto que Deus deseja para todos. Ou seja, esta salvação que Deus dá isto tudo e muito mais. E termino com as bênçãos, todas as bênçãos, porque se calhar poderiam encontrar alguma que não esteja aqui, e se tiverem, estejam à vontade. E Deus tem isto para todos. Infelizmente, muitos preferem as bolotas, não é? Com que o filho pródigo procurava encher a sua barriga. Quando tem este manjar, esta bem-aventurança de sermos filhos de Deus. Não sei se querem dizer alguma coisa, estejam à vontade. Eu ainda tinha mais algumas coisas para falar, não tinha aqui na apresentação. Ficará para a semana falar sobre o vir ao conhecimento da verdade, que é essa a vontade de Deus. Se não tiver nada para dizer, eu posso só dizer algumas coisas sobre isso, mas estejam à vontade. Então eu vou só dar aqui uns tópicozinhos sobre a próxima semana. Deus não quer que nós fiquemos só por isto, só a salvação, quer que venhamos ao conhecimento da verdade. Infelizmente o mundo vive num mundo, costuma-se dizer, pós-verdade. Já não há a verdade. O que é que vocês ouvem muitas vezes? A expressão é que ouvem muitas vezes sobre verdade. A verdade é relativa, sim, isso já se dizia há algum tempo, mas agora ouve-se muitas vezes dizer: ele contou a sua verdade. E irrita-me solenemente essa expressão. A sua verdade é a sua versão. Mas a própria palavra verdade já não é o que era. Eu até vos falei sobre isso quando falei do baixar da fasquia, em que verdade era que significava uma coisa quando eu era novo, agora já significa outra. Já há possibilidade de haver várias verdades. E é triste. É triste porquê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. E infelizmente há pessoas que não querem saber de qual é a verdade,
querem... Há até uma pessoa na Bíblia que pergunta qual é a verdade e depois vira costas e não espera pela resposta, não é? Quem foi? Pilatos. Pergunta ao Senhor Jesus Cristo que era a verdade, personificada. Pergunta o que é a verdade, e pelo que nós lemos na Bíblia não há ali mais nada, e ele volta-se para os judeus. Infelizmente vivemos no mundo assim, e Deus quer que nós venhamos ao conhecimento da verdade, a verdade da Palavra de Deus, conheçamos particularmente a presente verdade, que é muito importante, porque a verdade foi, apesar da verdade ser uma, não é? Deus mudou a sua maneira de agir para com o homem ao longo dos tempos, e algo que pode ser verdade no passado pode não ser verdade hoje. E também a verdade, que é importante nós percebamos, é como é que Deus age neste mundo. Deus não age de uma maneira que pode implicar que nós passemos por situações adversas, de sofrimento, de perseguição, e é importante que nós percebamos essa verdade. Porque aqui não andamos a enganar ninguém. Infelizmente, em algumas igrejas ou pessoas com a Bíblia aberta não ensinam a verdade. Ensinam que se creres no Senhor vais ter uma vida abençoada, não vais ter problemas, vai ser tudo... E isso não é a verdade. E é importante que nós percebamos qual é a verdade, para que, quando passarmos pelas situações, não desanimemos. É o que acontece, infelizmente, com alguns, a quem não lhes é ensinada a verdade, que não creem na verdade, ou rejeitam a verdade, e depois causam-lhes grandes dissabores. Ficamos por aqui então. Se Deus quiser, continuaremos para a semana, e que o Senhor nos abençoe.